Oi, boa noite, igreja, paz a todos. Mais uma noite aqui tendo a oportunidade de falar um pouquinho de Jesus, e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. A palavra de hoje está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Eu queria falar um pouquinho a respeito disso, igreja, que Deus tem uma promessa para todos nós, né? E essas promessas de Deus acontecem no tempo dele, né? No tempo devido de Deus. E por muitas vezes nós tendemos a desobedecer, a não esperar por esse tempo, porque somos impacientes e acabamos metendo os pés pelas mãos, fazendo alguma besteira. Mas a palavra também diz que Deus é ainda tão bom, né? Tão paciente, que a palavra diz que ele é paciente conosco, para que a gente se arrependa, que a gente chegue ao arrependimento, né? Para que mesmo os nossos erros ainda, com a misericórdia de Deus, produzam o arrependimento, né? E ainda que a gente tente dar essa ajudinha, Deus é bom o suficiente para que a gente chegue ao arrependimento, porque a palavra também diz na sequência que o juízo virá, né? O dia que Jesus voltar, ninguém sabe. E se a gente estiver em desobediência, em desacordo com a palavra, desalinhado com Deus, com o que Deus ordenou para a gente fica, né? O tempo de Deus, ele é o perfeito, né? Como a gente estava conversando aqui com o Manuel, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Ela não falha, ela também não tarda. Deus sabe o tempo certo de te dar, de te entregar alguma coisa. A questão da desobediência do cristão mostra muito da sua maturidade espiritual, né? Se você não está maduro o suficiente na fé para ter paciência, para esperar no Senhor, isso só mostra que você não está pronto para receber aquela promessa. E muitas vezes a gente recebe a gente tem uma promessa de bênção que a gente transforma em maldição. E numa dessas a gente pode perder a salvação, porque pode não dar tempo da gente se arrepender. Apesar de Deus ser longâmino, ser paciente, esse dia pode não chegar porque a gente pode não ter tempo. Afinal, que dia que Jesus volta? Pode ser agora, enquanto eu estou falando, não sei, ninguém sabe, né? Então, as promessas de Deus, elas são imutáveis, elas vão se cumprir, porque a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? O caráter de Deus é imutável. Na Bíblia, a gente vê histórias de desobediência, como Saul, que ofereceu o holocausto sem esperar Samuel. Não era Saul que deveria oferecer o holocausto ao Senhor, era Samuel. E ele fez isso, ele não esperou o tempo certo, ele foi desobediente. Isso custou o tempo do seu reinado. Samuel fala para Saul que Deus procura um homem segundo o seu coração, como, né, quem diz, Saul, você não é esse homem. Então, assim, a nossa desobediência gera as consequências e mostra o nosso caráter imaturo. Saul não estava preparado, então, para ser rei. O reinado dele não seria um reinado longo e firme como Deus, a princípio, colocaria, né? Outro exemplo que eu vejo, né, que é bem clássico também, Abraão e Sara, que Deus dá a promessa de um filho, de um herdeiro legítimo. Abraão não espera e tem um filho com a escrava. Ele teve um filho fora da promessa, não era o filho da promessa, né? E a gente vê todas as implicações que isso dá ao longo da Bíblia, que causam até hoje, as nações que se formaram. Então, muitas vezes a gente tem um Isaac para receber de Deus e a gente não espera no tempo certo e a gente vai atrás do nosso Ismael, né? Do filho que não é da promessa. Foi o que a gente quis ajudar a Deus, que a gente tentou colocar o dedinho ali para Deus. E muitas vezes a gente não está, isso só mostra que a gente não está pronto para receber naquele tempo, né? Mas Deus é misericordioso, sua misericórdia se renova a cada manhã, a cada dia. Deus ainda é misericordioso, porque se a gente se arrepende de verdade, de coração dos nossos erros, dos nossos maus caminhos, Deus é misericordioso para nos perdoar e ajustar ainda a situação, né? Deus tem muito, muito amor por nós e ele
vai cumprir as suas promessas serão cumpridas independente do nosso tempo, independente do que a gente faça, né? Mas ele quer um arrependimento verdadeiro. Se a gente sai do caminho, nosso arrependimento tem que ser verdadeiro, para que a gente não perca a salvação, né? E é igual a volta de Jesus, que muitos aqui duvidavam. Mas que dias Jesus volta, essa promessa vai se cumprir? Vai, igreja, essa promessa vai se cumprir. E no tempo dele, no tempo certo. E que a gente, nesse dia, nesse momento, a gente esteja em obediência, a gente esteja esperando em Deus, a gente esteja caminhando com ele, no alinhamento com Deus, para que a gente não perca a nossa salvação, que é a nossa maior promessa, né? É viver na eternidade com o Pai. Era isso que eu queria falar hoje. Uma mensagem curtinha, espero que chegue a quem precisa chegar, as vidas sejam impactadas e atingidas com a palavra de Deus. Amém? Muito obrigada, igreja. Boa noite.